Alguém te espera, o amor, estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra, o sofrimento das empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. Há quem se arrase ao temporal violento e corações ao frio à noite e ao vento. Ante a descrença que se desarvora, vem a estrada do mundo, ampare e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. Este alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece, te perdoa. E o Mestre amado seguirá contigo. E o Mestre amado seguirá contigo. Vem a estrada do mundo, ampare e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. Este alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece, te perdoa. E o Mestre amado seguirá contigo. E o Mestre amado seguirá contigo. Reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, concaframentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá.
tua paz há de ser tão forte sempre mais. Que esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos. A luz dos céus abertos anuncia um sonho que há de vir em nossas vidas. A paz que traz as alegrias santas e compaixão às ovelhas perdidas. Juntos na mesma canção, a luz em cada coração, vibremos, irmãos, sob o estandarte de Jesus. Somos a caravana da luz. Vida, vida, avante, companheiro, somos nós, trabalhadores do Senhor, caravaneiros do amor, aos minguados da luz. Vida, vida, avante, companheiro, somos nós, que cantaremos em louvor a nossa união em nome do Senhor. Com Cafras, com Cafras, com Cafras, com Cafras. Olá, tudo bem? Tudo bem aí? Estamos. Olá, boa noite. Nossa, nem acredito, tô numa live. Vamos acompanhar aqui. Então, acho que já conectou. Dá um salve aí, o pessoal do Facebook. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Lilian, trabalhadora do Centro Espírita Pão Nosso, faço parte aí dessa equipe maravilhosa. E a gente tá aqui nessa plataforma para a gente se conectar, ficar mais próximo, matar um pouquinho aquela saudade, né, de ficar mais pertinho e tentando aí amenizar essa dificuldade, essa distância, esse distanciamento social que a gente está vivendo, né? Então, vamos continuar as nossas reflexões na noite de hoje, dando uma pausa aí do tema do Evangelho, né, na sequência que a gente costuma estudar. Então, a gente vai trazer esse tema diferente aqui, que é o futuro da Terra. A solução está nas nossas mãos. Então, antes de a gente começar, vou pedir que vocês reservem aí uma água para a gente fluidificar, para que a equipe de benfeitores espirituais possam estar auxiliando a gente aí nessa fluidificação da água. No final da prece final, a gente
possa tomar esse medicamento aí, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, tá tudo uma novidade. Eu vou convidar a minha mãe, que também é coordenadora do Instituto de Esclarecimento, para fazer a prece inicial para nós, tá bom? Vou ler uma mensagem com o título Não Tema. Não tenha medo nem do futuro, nem do presente. Esse medo agasalhado é fantasma da alma a impedir o progresso, a ação construtiva. Uma faísca desse medo é dentro de você como uma sujeira dentro de um relógio, um parafuso solto numa engrenagem ou uma pedra na estrada. A coragem, a confiança em si, em Deus e na vida, ao contrário, abrem os seus caminhos e dão-lhe a paz. Enfrente os problemas e enxergue a si mesmo com firmeza, com disposição para vencer na vida. Nada há a temer. A vida sorri para as pessoas corajosas. Lorival Lopes, do livro Sabedoria Todo Dia. Nesse momento, fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, pedindo a misericórdia infinita de nosso Deus a nos envolver, que possamos não temer, confiar em Deus que nos criou com tanto amor, sendo corajosos, destemidos ao exemplo de nosso irmão Paulo. Luz, muita luz, envolvendo todos os moradores, todos os habitantes do planeta Terra, que possam sentir o amparo infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, o governador deste planeta, nos enchendo de luz, de confiança, para que não temamos a nada, nem do futuro, nem do presente, nem temermos perdermos a nossa própria vida, porque a vida é um dom que pertence a Deus. Estamos aqui temporariamente a cumprirmos as nossas tarefas para aprender a amar, a doar, a perdoar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor, aos homens de boa vontade. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, depois dessa prece inicial aí maravilhosa, estava aqui de olhos fechados e meditando, né? Esse momento tão oportuno e que a gente precisa tirar esse tempo para cuidarmos do nosso lado espiritual, refletirmos sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo onde a gente está inserido. Então, tem essa passagem aqui de Mateus, né, que vocês estão acompanhando aí no slide. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Nossa, imagina! Nós iniciarmos aí com essa reflexão,
vinda de Jesus. E o que ele está querendo dizer para nós, não é? É que a gente não se espante com tudo que tem acontecido no nosso planeta Terra, mas ele também está fazendo um chamamento para os nossos corações. Como que está o nosso coração diante desses acontecimentos, diante de tantos flagelos, de tantos sofrimentos que nos atordoam a todo instante, não é? Passamos por problemas coletivos, mas também temos aqueles problemas lá no nosso íntimo, escondidinho, que ninguém sabe. E como que a gente está lidando com essas questões? E é para isso que a gente tira esse momento de reflexão para nós pensarmos, nós nos posicionarmos e tentar mudar um pouco a nossa vibração, a nossa frequência, né? Cuidar. A gente está hoje vivendo um momento assim de cuidado com o corpo, né? Coisa básica que a gente já estudava lá atrás, lavar as mãos, se descontaminar de certas coisas, cuidado com os alimentos e tudo mais. E a gente está revivendo esse momento atual. Mas como é que está o nosso cuidado com o nosso íntimo, com esse templo aqui que Deus nos deu, né? Então, vamos dar sequência aqui? É só para a gente parar, tá? Uma pergunta retórica. Vamos pensar. Somos seres perfeitos? O que vocês acham? Eu acredito que é unânime a resposta que não somos seres perfeitos. Muito pelo contrário, temos várias questões, incoerências dentro de nós que não bate necessariamente com o pensamento do Cristo. Já começa aí, né? Nós não somos perfeitos e temos que entender isso, mas não se escorar as nossas atitudes, não escorar as nossas atitudes negativas porque nós somos imperfeitos, muito pelo contrário. Então nós passamos aí, né, entendemos, segundo a literatura espírita, que passamos por vários estados evolutivos. E aí, como vocês estão vendo, tem a pergunta lá, 1019, do Livro dos Espíritos. O reinado do bem, o reinado, poderá implantar-se algum dia na Terra? Quer dizer, ele não está falando de um reinado de coroa, né? A gente já consegue perceber por aí. Esse reinado de bem-querer, de felicidade, de amor ao próximo, vai se estabelecer um dia na Terra, dado que, como podemos observar, que o planeta Terra convulsiona, não é? O que nós vimos assim? Tem coisas boas? Tem a natureza bela, temos atitudes magníficas de seres humanos tentando mudar, mas a gente também vê muita desigualdade social, misérias de toda sorte, moléstias, doenças, impactos ambientais muito grandes, né, desgastes. Por quê? Por conta de orgulho, vaidade do ser humano. Será que nós estamos cuidando bem daquilo que Deus nos deixou? Fica aí para a gente pensar. Novamente, muitas questões. O que os espíritos respondem para a gente? Que o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm a habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos, né? E dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Olha que resposta direta que vai de encontro com aquilo que a gente vivencia durante todos os dias, né? O que a gente está se conectando durante a nossa semana? Será que a gente está se conectando aí com esses espíritos bons? O que a gente mais vê aqui na Terra? O mal predominando? Depende da frequência e depende do que a gente busca. Essa que é a verdade, porque nós temos esse duelo aí, temos esses dois estados da natureza, né? O bem e o mal, vivemos esse duelo. Mas o reino realmente do bem, de amor, de justiça, de caridade, ele só vai existir quando tiverem pessoas dispostas a mudar, né? Vocês já viram aquele ditado antigo?
que fala assim: quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então é isso, o mundo ele só vai se tornar um lugar melhor quando as pessoas se tornarem melhor. Eu acredito que não tem muita dificuldade nisso. A dificuldade maior não é de entender essa verdade, isso é um fato. Eu acredito que a dificuldade realmente é de nós partirmos para a ação. O que nós estamos fazendo com o conteúdo, com os ensinamentos que Deus nos passa. Porque Deus passa através de sinais. A natureza está respondendo aí pra gente, né? Mas também temos Cristo, que trouxe toda a mensagem através da sua vivência, do seu exemplo, há 2000 anos atrás, já trazendo toda uma verdade, todo um contexto ali, nos preparando para os dias de hoje, né? E aí, traz essa promessa, vai se implantar, depende de nós, né? Vamos seguir aqui. Eu não quero me alongar muito, porque no final, vou deixar aí um espacinho, tá? Para quem estiver aí na live, nos comentários do Facebook, fizer perguntas, a gente interagir um pouquinho, tá bom? É a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui na live do Face. Então, vamos ver aqui. Pronto. Temos essa mensagem aí de Emmanuel, é bem pertinente para o que a gente está querendo propor na noite de hoje, tá? Então, olha só. Calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas. Os quadros do mundo moderno, porém, não se expressam retorno ao primitivismo ou exaltação à animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. A terra assemelha-se hoje à casa em reforma. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Na altura atual dos conhecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte do homem, considerando-se o homem na sua condição de espírito imperecível? Conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Desnível espiritual na família, criando perturbações, compele aqueles que integram para a conscientização da regra de ouro. Abre-se mais amplamente a escola da experiência, a fim de que aprendamos a respeitar os entes queridos, tanto quanto anelamos ser respeitados. Desentendimentos aqui e além requisitam a presença de construtores da segurança geral. Continuando. Matriculemo-nos na concorrência ao título de pacificadores. Incompreensões se alongam em todos os caminhos com acusações recíprocas entre grupos e pessoas. Salientam-se o ensejo de mecanismos ao perdão, imunizando-nos contra a revídio ou ressentimento. A felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor de um mundo melhor. Surpreendemos nisso o expressivo concurso de valores pessoais, lançado aos cultivadores do bem na base da legenda evangélica. Quem deseja ser o maior, que se faça o servidor de todos. Ergamo-nos para a vida sustentando a luz da esperança. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Continuamos, todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento de cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. Ora, nós estamos numa categoria de mundo de provas e expiações, né? Já sabemos, esse é o nosso estado evolutivo. Somos espíritos neutros, em processo de aprendizagem, tentando evoluir cada um à sua maneira, individualmente, mas temos as nossas cargas também coletivas, porque vivemos em sociedade. Então, uma vez que o meu pensamento
vibra numa sintonia negativa e eu acho tudo ruim, eu sou pessimista mesmo. Tudo ao meu redor fica nessa vibração, né? Então, a nossa fé, nosso estado de ânimo, ele precisa dessa renovação. E quando não acontece de uma maneira natural, né, pelo amor, porque nós queremos mudar, porque nós queremos estar numa sintonia melhor, nós somos convidados, né, compulsoriamente a fazer essa reforma íntima realmente. E o mundo, como um organismo vivo, pulsante, ele faz isso. E ele já vem fazendo esses processos de mudança há bastante tempo. Então, tem aquele processo natural de mudança do mundo que acontece através da lei natural, que são os impactos geológicos, os terremotos, maremotos, por conta das placas tectônicas, mas também tem aquela destruição que acontece, aquelas mudanças por conta da ação do homem, a ação desenfreada. E tudo isso nos leva ao que a gente vive hoje no nosso planeta, né? Esse caos aí que a gente está inserido. Mas Jesus, ele veio aqui pessoalmente dar o testemunho dele que existe uma solução, né? E essa solução está em nós, na nossa reforma íntima, na nossa compreensão da lei divina, porque nós temos essa centelha. A pergunta é, o que está faltando para que a gente possa se tornar verdadeiro cristão e dar o testemunho de fé, de ir além, sabe, de nós mesmos? E o que a gente está fazendo para que o mundo se torne um lugar melhor? Que foi aqui a questão, né? O que nós pedimos tanto, mas o que a gente está fazendo, né, para um lugar melhor? Continuando aí essa evolução moral, é bem interessante que Santo Agostinho ele propôs, né, um processo de gente se autoanalisar, de a gente tentar aí rever o nosso dia, ver o que nós fizemos, colocar aí como certo e errado, o que eu fiz de positivo e negativo. E ele traz essa proposta da reforma íntima, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa mensagem lá na Instrução dos Espíritos, no capítulo 3, é bem interessante, e fala assim, né? O progresso é lei da natureza, já sabemos. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, porque Deus, ele é amor, Deus é misericórdia, então ele quer tudo que esteja alinhado, em harmonia. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Ou seja, é uma coisa natural, né? Uma coisa leva a outra. Que pudessem acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde um instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto em nada a natureza permanece estacionária. Então a gente vê aí, né, claramente que tudo é progresso. Tudo, a gente está inserido nesse contexto e tudo progride, né? Tudo é necessário para que aconteçam essas mudanças. Então, tudo que a gente estabelece como sofrimento, como crises, como problemas, são mecanismos de transformação, deixa eu colocar aqui, são mecanismos de
de mudança, de fazer a gente realmente sair da nossa zona de conforto e tomar uma atitude, né? Uma atitude positiva, uma atitude de realmente de construção, onde que a gente tá o que a gente está fazendo de diferente e ter resultados disso, né? Então, o que a gente está fazendo com toda essa gama de conhecimento espírita, filosófico, religioso? A gente está ficando só para nós ou a gente está se melhorando com isso e ao entorno de nós por consequência, né? Porque não tem como, gente, a gente falar de futuro do mundo se a gente não começar a analisar as pequenas coisas. Não tem como, de verdade. Ainda que a gente sabe que existe a reencarnação, estamos abaixo dessa lei universal, e a gente ficar se escorando de que a gente vai reencarnar para poder a gente mudar, a gente está atrasando a nossa própria evolução. E a gente retardando a nossa marcha, como a gente viu na mensagem, a gente não vai ter essa evolução por consequência, porque a gente muda, a natureza ao redor muda, porque a gente está pensando no bem, a gente está em sintonia com a lei maior, com a lei divina. A nossa consciência vibra nessa sintonia e as nossas ações elas vão naturalmente ir por esse lado, né? E aí a gente se pergunta, né? Então o mundo, ele tem conserto? A gente já tem a resposta e Jesus já tinha falado isso. Tem, tudo tem. Se nós, seres imperfeitos, a gente está em constante processo ali de se questionar, de tentar se analisar para poder a gente tomar outras posturas, a gente consegue sim, através da mensagem do Cristo, nos tornarmos pessoas melhores, né? E não são os outros que vão dizer isso, nem a gente bater no peito e dizer que eu mudei porque eu sou cristã. Não. É uma coisa natural de exemplo, de atitude, né? Então, seguindo aqui no nosso estudo. Olha só. Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele descreve, assim, com uma riqueza de detalhes, toda a nossa história do planeta Terra, desde quando começou, até as primeiras sociedades. A gente tem essa necessidade de viver em sociedade, né? Faz parte da lei de Deus. Temos aí a lei de sociedade, temos a lei de progresso, temos a lei de destruição, temos várias leis, a lei de amor, que é o que a gente está abaixo de tudo isso, né? Tudo conspira por conta do amor de Deus. E aí ele fala isso aqui. De início, como que a Terra surgiu, né? Uma bola de fogo. Depois, o resfriamento da crosta e as condições mínimas de vida. As formas primitivas de habitantes a iniciar as primeiras aulas da jornada evolutiva. Não foi fácil. Nada é fácil. Toda conquista demanda lutas, esforços, quedas e reerguimentos, mortes e ressurgimentos. Aí Joana de Ângeles, em outro momento, né, em outra mensagem, nos diz: sofrido, o ser humano se verá compelido a fazer a viagem de volta às questões simples e afáveis, à amizade e à ternura, qual filho pródigo de retorno ao lar paterno após as extravagantes experiências que se permitiu. Gente, nós estamos vivendo esse momento de autoanálise, né? Hoje é o momento que a gente mais fala da gente se estudar, da gente se conhecer, né? O conhecimento de si mesmo, ele é libertador. E quando a gente já inicia esse estado, a gente muda e a gente não consegue voltar para o estado inicial. Isso é um fato, né? Quem faz autoanálise, quem busca seja com profissional, seja com a doutrina espírita, ela é rica nesse sentido, de você se conhecer constantemente. Somos confrontados naquilo que a gente tem, sabe, de pior de ser humano. Não estou dizendo que a gente é pior, mas a gente é confrontado em algumas situações e a gente vê
que nós conseguimos superar. E a gente fala, nossa, tá aí, o Evangelho me auxiliou, né? O conhecimento filosófico espírita me auxiliou. Agora imagina isso a um nível maior, de todas as pessoas estarem preocupadas com o próximo, né? Eu digo assim, amor ao próximo. Jesus falou, ama-te a ti mesmo, ama o próximo como você ama a Deus. E aí a gente fez assim, mas é difícil amar ao próximo, né? Mas a terra convulsionou para chegar no que tá, sofreu, não foi fácil, nada é fácil. Essa mudança interior exige de nós também esse burilamento, né? Exige de nós esse esforço, essa luta, como tal qual foi a terra. E a gente tá aqui para cuidar de todo esse contexto, cuidar de tudo que Deus nos deu ali, nos ofertou de melhor, essa casa que é de acordo com o nosso padrão vibratório. Então, se eu penso que eu não tô nesse mundo, eu não pertenço a esse mundo, né? Tem gente que fala assim, não pertence a esse mundo. Se você acha que não pertence a esse mundo, vamos acordar e ver, somos perfeitos para estarmos em outro mundo melhor, mais celeste? Ou a gente está aqui realmente porque a gente precisa se burilar ainda? Eu acredito que todos nós somos um cristal aí, só que a gente está cheio de camadas, a gente precisa se lapidar. Né? Por que nós somos cristais? Porque nós somos criaturas, filhos de Deus. E todos nós temos o merecimento, a felicidade, mas precisamos conquistar. Seguindo aqui. Olha só. Mecanismos vibratórios de reforma. Então, o planeta Terra, ele passou por todo esse processo aí, até chegar no momento propício para ter vida realmente aqui, né? E nós somos aí na escala da natureza, nós somos os seres racionais, né? Olha só o que esses seres racionais fazem, né? O planeta que estamos vinculados, né? Porque aqui é a nossa casa, né? É a nossa casa que corresponde ao nosso estado vibratório. Na fase evolutiva que nos encontramos, encontra-se sobre fortes mecanismos vibratórios de reforma. Então, nós temos aí, acompanhando as notícias, né, que a gente tem vários problemas de cunho de questões coletivas. A gente observa aí, tem aquelas questões internas que só a gente carrega, só nós e Deus sabemos, né? Cada um aí. Mas a gente tem também nos noticiários esses confrontos de nações, não é? A gente acompanha há muito tempo. Frequentes chispas de Irã em relação à energia nuclear, com finalidades bélicas, um fala daqui, outro fala dali. Aí nós tivemos, de fato, né, comprovadas as guerras, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e muitas pessoas que vibram ainda, que a gente acompanha pela internet, né? E a gente pode estar vivendo uma terceira, pessoas ou estimulando, sendo agentes realmente propagadores desse tipo de notícias, de que a gente pode estar vivenciando uma terceira ou que vai vir uma terceira guerra mundial. Gente, que vibração é essa? Que sintonia é essa? Olha o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente propaga, né? Se a gente tem como proposta amar o próximo, de cara a gente já não consegue, né? Mas a gente consegue com pequenas coisas. Não precisa vir flagelos imensos e grandes calamidades para nos sensibilizar. A gente pode começar da base, pela empatia, pela solidariedade, o sentimento de fraternidade. Aí sim a gente consegue amar o próximo. Então a gente precisa de um começo, né? Então quando a gente vibra aqui nesses confrontos, que a gente toma partido disso, que a gente... eu sei que é difícil, não é fácil não, né? Logo eu, Ariana. Não é fácil, mas é possível.
é muito possível a gente não entrar dentro dessa vibração. Mas são mecanismos que são utilizados por Deus para a gente fazer evoluir, para dar aquele chacoalhar na gente e dizer assim, ei, tem alguma coisa errada. Porque parece que nada para o ser humano, nada para a nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas imperfeições, parece que a gente quer mais, sempre mais. E aí tem os freios que acontecem para a gente parar e pensar, gente, por onde a gente está indo? Será que a gente quer isso para nossa vida? Que o mundo padeça? A gente vai padecer junto. Será que a gente quer que a nossa família sofra, os nossos amigos, aquelas pessoas que são ligadas aos nossos corações? Gente, a gente tem que começar a mudar. Como? Como a gente começa isso? Quando a gente se analisa. Quando a gente nos coloca em cada posição e a gente toma aquele momento ali de decisão. Cristo faria isso? Se ele não fizer, a gente já tem a nossa resposta. Através de toda a história da humanidade, teremos tido algum período de Jardim do Éden? Quer dizer, houve realmente um paraíso? Ou será que não tínhamos a veiculação de notícias como temos nos tempos atuais, né? Então a gente vê muito isso. O que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está alimentando o nosso íntimo. Então, muitas pessoas, elas pensam assim, nossa, naquele tempo lá do passado era bom, hoje não. Será? Não, né? Se a gente está em constante progresso, em constante mudança, evoluindo e tudo mais, é lógico que não tem como o passado ser melhor, gente. Olha o que a gente passou aí. Primeira guerra, Segunda Guerra. A gente vai querer uma terceira, pelo amor de Deus. Deus é mais. Não, né? Não. Tem condição, não. Olha aí, a gente. Espírito reencarnante. Estamos aqui, ó. Há séculos reencarnando aqui nessas condições de imperfeições. E agora a gente tem que começar a mudar, a fazer a nossa parte. Joana de Ângeles ainda na mensagem lá, entrega-te a Deus. Ela tá convidando a gente aí para a gente se entregar a Deus. Cerca de 22 bilhões de espíritos gravitam em torno da escola terrestre, tá? E aí ele tá falando de encarnados e desencarnados. Com o número de habitantes e, portanto, de espíritos que reencarnam está crescendo. A previsão é de que atinjamos nos próximos anos cerca de 9 bilhões de habitantes reencarnados. Se o planeta é de provas e expiações, isso significa que os espíritos a eles ligados são, na sua grande maioria, o quê? Pouco evoluídos. Quando o número de reencarnante dá-se à custa de inteligência com pouca evolução, o que esperar a não ser mais problemas para que todos tenham a sua oportunidade de regeneração nesse mecanismo de burilamento recíproco, né? O que esperar, gente? Tem muito espírito que precisa reencarnar, muitos nessa condição de inferioridade, né? Aí a gente aqui não está separando quem é e quem não é, isso aí é uma questão que só Deus sabe. E aí exige de nós um esforço, né? De gente se burilar. É uma oportunidade de regeneração desses espíritos que estão reencarnando com pouca evolução, mas da gente também, claro, porque a gente também a gente está aqui, né? Então a gente já sabe que não é muito evoluído, né? Mas a gente tem uma vantagem, que a gente já conhece a mensagem do Cristo, a gente já conhece essa doutrina libertadora que nos convida todos os dias a repensar, né? Então, o progresso moral, ele é lento e exige sacrifício de todos os cidadãos que aspiram pela felicidade e pela harmonia na Terra. Então, ele é lento. Por quê? Porque a gente se recusa, a gente retarda, a gente fala assim, não, agora não. A gente tá sempre com essa dificuldade, né? Então, a gente passa aí uma vida toda, uma existência, né? Quanto a gente tem aí de expectativa de vida? Vamos pensar aqui um cálculo. A gente tem uma expectativa de vida X.
E a gente só passa a tentar mudar em determinada época, né? Que a nossa infância a gente não pensa muito, e aí a gente está mudando as gerações. Eu trabalho com evangelização infantil. Então, quando eu leio essas mensagens, aí fica uma coisa assim, pessoal realmente. Nossa, gente, eu vejo assim, as crianças elas precisam com urgência serem evangelizadas, serem amadas, serem amparadas, para que acelere esse progresso moral, né? E mesmo com as dificuldades que nós temos, porque a gente tem dificuldade, a gente precisa avançar. E a gente vai se ajudando. Vocês viram lá na mensagem? É um auxílio recíproco. Então, a gente se beneficia de fazer o bem, porque não é uma moeda de troca, mas quanto o nosso coração fica grato, porque a gente está colocando a nossa mão num trabalho além, né? Então, assim, as nossas mãos, ela tá na solução. É quando a gente afaga, quando a gente abraça. Olha o que a gente está vivenciando esse momento, né? Quantos de nós estamos com aquela saudade de abraçar as pessoas que não são queridas, né? Faz semanas, 2 semanas, 3, sei lá, que a gente não vê aquela pessoa que a gente costuma ver e abraçar e tá pertinho. Então, assim, faz falta, né? Então, quando a gente vê uma criança que não tem conhecimento de Jesus, que não tem essa perspectiva de mudança, gente, vamos pensar o que nós estamos fazendo de contribuição para o mundo, né? Olha só, esse aqui é o nosso próximo estágio, mundo de regeneração. Então, olha só, é onde a gente quer chegar, nesse mundo um pouquinho melhor de regeneração, de vibração mais no bem. Não predomina o bem ainda, mas são pessoas já devotadas a realizar realmente ações nobres, ações construtivas, pensamentos mais sadios, sentimentos mais elevados. E essa pergunta aqui é bem interessante, a pergunta 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa pergunta ela é engraçada porque, assim, depende muito da tradução do Livro dos Espíritos. Ela tem essa de atingir, que Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores. Aí tem Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores. E Deus fere. E aí vai de tradução. Olha só, né? Com que objetivo Deus nos castiga, nos fere ou nos atinge? Olha o que os Espíritos respondem. Para fazê-la progredir. A humanidade tem que progredir mais depressa. E aí eles perguntam, né? Eles fazem uma contra-pergunta. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Ele já está devolvendo a pergunta aí. Já não dissemos? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por feito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais ponto se dê ao advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha só, o que a gente pode analisar aqui? Tem várias interpretações, além daquilo que já está óbvio, né? Assim, nós estamos numa zona de conforto, apesar de todas as dificuldades que a gente vive. Quantas pessoas falam assim, usando um termo até amazonense, né? Não é comigo, não tô nem vendo. Então, acontece que todos esses problemas, dificuldades, essas crises políticas, sociais, psíquicas, várias econômicas,
nos convida a gente a refletir nosso papel, né? Que a gente considera como castigo, muitas vezes é um mecanismo, realmente um instrumento que Deus está utilizando para fazer a gente avançar. Como que a gente está enxergando isso é que está o cerne da questão. Como ele fala, quando a gente qualifica todas as dificuldades como um castigo realmente. Mas se a gente fosse bom e perfeito, a gente não estava passando por isso, né? Mas aí a gente pensa o seguinte, Jesus ele falou assim, há muito tempo, que era necessário vir o escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. Então, tudo que nos acontece, gente, a gente precisa tirar essa lição de que tudo vai prosperar para o bem, tudo vai concorrer para o bem. E que a gente seja a pessoa que vai dar esse testemunho, né? Que vai fazer essa diferença aí. Então, o mundo de regeneração, ele vai acontecer. A gente querendo ou não, a gente acreditando ou não, a gente fazendo a nossa parte ou não. Porque sempre vão ter espíritos que vão, benfeitores que vão fazer esse auxílio aí, esse progresso, né? Vão dar um jeito, mas que a gente faça parte dessa história, né? Que a gente mude a nossa e que a gente auxilie também a humanidade nessa construção de um mundo melhor. O futuro tá aí. Aí, continuando, quando se verificará esse ingresso né, no tão desejado mundo de regeneração, desculpa. Quando que a gente vai perceber que isso vai acontecer? Será que a gente vai da noite pro dia? É uma data X que já está marcada? Será? Olha só. O que Joana de Ângeles responde? Que não se demorem esses dias, que dependerão do livre-arbítrio dos indivíduos em particular e da sociedade em geral, embora o progresso seja inevitável, apressando-se ou retardando-se em razão das opções humanas. Ou seja, né, que ele está dizendo, não tem uma data X, depende do nosso livre-arbítrio. Como que a gente está conduzindo a nossa liberdade? Como que a gente está conduzindo os nossos dias? Né? Lembrando aí da nossa expectativa aqui nessa existência. Será que está alta? O primeiro grande progresso de nossas vidas é o despertar da espiritualidade. Aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente se põe a se questionar, a fazer uma autoanálise, uma reforma íntima, a gente já começou um passo aí no degrau evolutivo. Perguntinhas aí pra gente dormir pensando. Por onde anda teus pés? Em quais situações dependem tuas energias? Em quais ouvidos deposita teus verbos? Tuas ações são dispensadas em quais ambientes? Teus pensamentos gravitam em torno de ti ou em derredor daqueles que são os próximos? Reforma íntima. Não tem outro caminho. Então, Emmanuel nos convida à nossa renovação, né? Renova-te sempre. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então a gente já está caminhando para o final e a gente tem a... Não terminou não, tá? Só estou dizendo que a gente está se encaminhando para o final. Essa renovação seja diária, seja constante, que a gente, nas nossas maiores dificuldades, nas nossas maiores dores, vamos vibrar positivo. A gente tem um dia de cada vez. Vamos aproveitar esses momentos que a gente está mais reservado no nosso lar, com a nossa família, para que a gente possa abrir nosso coração. A gente sabe que a gente não é bom,
Mas tem uma música, né, que fala que um dia a gente vai ser anjo. Se a gente somar as qualidades de cada um, a gente consegue fazer um grande diferencial nesse mundo. E Jesus conta com as nossas mãos para que a gente possa ser esse servidor abnegado, que a gente vai realmente fazer a diferença, né? Então, eu vou colocar aqui pra gente fazer a nossa prece final. Lembra da água que eu pedi lá no comecinho? Vocês podem colocar e a gente vibrar aí para que a nossa água fique fluidificada com os espíritos benfeitores que nos acompanham aqui nesse momento de estudo. E aí, eu vou colocar aqui uma mensagem, uma prece, vai ser a prece final, vai ser na voz de Chico, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, só um minuto. Somente hoje a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui a oportunidade de conversar, né, trocar essas informações com vocês. Estou, dentro da medida do possível, feliz com essa oportunidade. E aí eu vou deixar aqui um pouquinho para a gente acompanhar aqui nas perguntinhas, na live. Tá bom? Obrigada, tá, gente? Boa noite. Vou deixar aqui na outra telinha, tá? Mas foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham um bom descanso. E fiquem ligados na próxima semana, tá? Que vocês vão ter um outro momento de estudo com outra pessoa, tá bom? Obrigada. Boa noite. União é o amor que aquece o irmão. É assim que a vida cresce, mas essa luz só continuará brilhando se o esforço em vão não for. Somos todos do planeta Terra, esqueçamos a discórdia e a guerra, cultivemos o mesmo lar.
continuará brilhando. Se o esforço em vão não for, somos todos do planeta Terra. Esqueçamos a discórdia, a guerra, cultivemos o mesmo lado. Esta paz que alimenta a nossa fraternidade começa aqui dentro, no coração de cada um. Já é tempo de mudar, novo mundo já está pra chegar. Não deixe amanhã pra viver sem a sua parte por fazer. União é o amor que aquece o irmão. É assim que a vida cresce. União é o amor que aquece o irmão. É assim que a vida cresce. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, sim, um olhar quente e profundo.